Tudo bem, pessoal? Boa noite. É um prazer tê-los aqui conosco, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa nova era, né, da odontologia. A hora que a gente começar, vamos aguardar mais alguns minutos, só mais 2 minutos. Eu vou pedir para todo mundo, se puder, que está no Zoom, desligar o microfone, desligar o alto-falante, que aí a gente pode falar melhor e vocês escutarem melhor, sem dar nenhum eco, né? Mas, como eu estava falando, estamos vivenciando agora uma nova era odontológica. E essa nova era é uma era que está revolucionando o nosso trabalho em todas as áreas, porque os materiais hoje que estão sendo disponibilizados para a gente resolver muitos casos são materiais que fazem uma regeneração, né? Então, não são materiais apenas que são biológicos, biocompatíveis, são materiais que conseguem fazer uma regeneração. E isso é muito bacana, porque a gente consegue salvar muitos casos que antes estavam condenados. Justamente por quê? Por causa dessa nova era da odontologia, né? Então, essa nova era, sejam todos bem-vindos aí, quem estiver entrando, é um prazer aí tê-los conosco. Muitos alunos, ex-alunos de especialização em odontia, alguns colegas, professores. Muito obrigado aí pela participação de todos. E antes da gente iniciar propriamente o nosso bate-papo, eu gostaria de colocar que, a partir de hoje, vamos de 2 em 2 dias, ou melhor, segunda, quarta e sexta, enquanto a gente nesse período mais parado, não tão ativo, não atendendo urgências, nós vamos fazer o nosso bate-papo de experiência clínica, de casuísticas de casos clínicos com base científica, tá? Então, a próxima aula nossa, o nosso bate-papo vai ser na sexta-feira, então, daqui 2 dias, nesse mesmo horário de 20 horas, tá? Então, como nós estamos falando que essa nova era da odontologia é uma era que, depois de 15 anos, deixou de ser uma era tecnológica, tá? Para ser uma era biológica. E o que a gente pode falar dessa nossa era biológica? Essa nossa era biológica, ela é uma ação onde ocorre uma regeneração tecidual. Para que ocorra essa regeneração tecidual, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar materiais em contato com o dente, seja a nível de coroa, seja a nível de raiz, que se interaja. Essa interação, ela não pode ser apenas biocompatível, ela tem que ser uma interação bioativa. O que a gente pode falar sobre essa nova era de bioativos? Se você vê algum artigo, se você visualizar alguma publicação onde a gente tem a palavra biomimetismo, isso é a nova odontologia. O que seria a palavra biomimetismo? Para a gente entender um pouco mais, é aquela situação onde o próprio tecido regenera a partir da sua condição original. Ou melhor, os cimentos condução chamados biocerâmicos, eles precisam ter uma interação com o tecido. De que maneira que ele ocorre essa interação tecidual? Através da ligação iônica entre as células. Nós somos cálcio e fósforo. A base do nosso organismo é cálcio e fósforo. Para que a gente possa ter algum material biocerâmico, a gente tem que ter alguma coisa que se ligue a esse cálcio e fósforo através de uma ligação iônica regenerativa, através de um biomimetismo, que é o que podemos ver aqui na tela, essa ligação iônica, isso é um corte histológico, esse é um... Sim.
essa ligação iônica, quando a gente fala ligação iônica, podemos visualizar aqui agora, ó, é o que? É uma interação celular. E como eu estava dizendo, vamos só ajustar aqui melhor a tela, é uma interação celular onde tem conexão entre íons do material com íons do cimento. É uma tese de doutorado, onde foi uma tese experimental que foi realizada com cães para mostrar esse biomimetismo, essa biomimetria que nós tivemos. Essa nova era da odontologia veio nos ajudar a resolver casos complicados, E eu gostaria de falar para vocês aqui, só diminuir um pouquinho aqui o áudio. Isso, ótimo. Eu gostaria de falar para vocês, então, sobre essa regeneração. Como que a gente pode visualizar essa regeneração? Através dos materiais chamados biocerâmicos, que também são chamados materiais cimentos à base de silicato de cálcio. Os cimentos à base de silicato de cálcio, eles têm uma reação ao ser colocado no dente que se chama uma reação hidráulica, porque é misturado com a água destilada. E quando você pega o pó de um cimento não convencional, de um cimento biocerâmico, e agrega a este pó água destilada, o que ocorre com essa reação? Vamos brincar. Essa reação... Essa reação... Opa! Só um minuto. Pedir só para todo mundo desligar o microfone. Isso. Ok. Opa. Voltando aqui. Então, os cimentos biocerâmicos ocorrem o quê? Uma reação hidráulica, porque quando misturamos água no pó, que é um pó que veio do calcário, existe uma interação entre os produtos formados nessa mistura com o tecido. Então, não existem materiais biocerâmicos se eles não tiverem cálcio e fósforo na sua constituição. E quais são os materiais que a gente tem de cálcio e fósforo na constituição? São aqueles da nova era. São esses materiais à base de silicato de cálcio. São materiais à base de fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, óxido de cálcio, e são os novos cimentos não convencionais, ok? Então, quando a gente tem a mistura entre o pó do cimento não convencional com a água destilada, existe um produto liberado. Mas vamos ver aqui como que ocorre essa conexão iônica entre as células do tecido dentário. Ao pegar o pó, a base de silicato de cálcio, e na hora de manipular, agregarmos água destilada nesse pó, vai acontecer uma reação química que vai produzir um produto final entre o pó e a água destilada, que vai ser o quê? O hidróxido de cálcio. Quando a gente coloca o hidróxido de cálcio em contato com o dente, nós já sabemos que o hidróxido de cálcio, há muitos anos, nos ajuda onde? A combater a infecção, a combater a inflamação, a reparar o tecido que estava com pH ácido.
todos esses autores, pesquisadores, já nos comprovaram que o hidróxido de cálcio é altamente benigno para o nosso tratamento, para o nosso procedimento. Portanto, esse hidróxido de cálcio é o produto final da manipulação entre o pó do biocerâmico com a água destilada. E neste momento que colocamos o pó com a água destilada, ocorre a ligação iônica. Os nossos tecidos estão constantemente liberando o quê? CO2, não é? O CO2 liberado nas células, eles vão se interagir justamente com o hidróxido de cálcio, formando grânulos de cálcio. Para quê? Para que a gente consiga fazer esta regeneração, este aumento de pH. Se você observar aqui na tela, o hidróxido de cálcio, quando se une ao CO2 do dente, no momento que colocamos o biocerâmico dentro da cavidade dentária, e é um detalhe importante a gente lembrar que todas as vezes que você está manipulando o cimento biocerâmico, é interessante você fazer essa agregação da água destilada ao pó na próxima colocação do dente. Por quê? Porque não é uma reação hidráulica. Esta reação hidráulica fará com que radicais de carbono se abram e se interagem com o carbono do tecido. Então, essa ligação ela é mais pura, ela tem um efeito maior quando colocamos no dente imediatamente a manipulação com a água destilada. Por isso, é uma reação de hidratação que vai fazer com que essa ligação iônica forme grânulos de cálcio. Hoje, nós vamos falar um pouquinho do biocerâmico PBS Simo HP e o biocerâmico PBS Simo HD. São biocerâmicos que foram estudados durante 18 anos, desde o ano de 2000, através do primeiro cimento à base de cálcio e fósforo, que o professor Torabinejá nos apresentou na endodontia, no ano de 2000. Então, eles fizeram o quê? Eles nos deram essa oportunidade de pesquisar os seus constituintes, os seus componentes. E a partir daquele cimento inicial, chamado biocerâmico hoje, mas na realidade, naquela época se chamava cimento Portland. E lembrando que todos os biocerâmicos têm que ter a base de cimento Portland, senão não são cálcio e fósforo, realmente. Tá? E então nós tivemos essa oportunidade de agregar produtos biomiméticos do cimento, sem descaracterizá-lo. Quando a gente agrega um aditivo ao cimento Portland, que faz parte dele mesmo, esse é o mimetismo. Este é o segredo da pureza, este é o segredo da bioatividade. O cimento PBS Simo, ele não tem metal pesado e o cimento também não tem polímeros. Portanto, os aditivos agregados aos cimentos biocerâmicos são os aditivos que dão a sua pureza, a sua bioatividade. Quanto mais puro, mais bioativo. Melhor o quê? A regeneração e a reparação do tecido. Ok? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o PBS Simo HD. Por que nós vamos focar hoje no cimento PBS Simo HD? Primeiro, porque é um cimento biocerâmico que é utilizado não só na endodontia, mas utilizado em várias áreas da odontia. Nós vamos ver logo em seguida. E na sexta-feira próxima, no dia 3,
iremos focar no cimento PBS Simo HP, ok? Neste mesmo horário das 20 horas. Portanto, o cimento PBS Simo HD, ele é um cimento biocerâmico isodenso. O que quer dizer isodenso? Ele tem uma radiopacidade dentinária. Como podemos observar nessa imagem, no canto do monitor, da tela, uma radiografia de um dente descido, quando foi realizada uma pulpotomia neste dente, visualizamos o cimento PBS Simo HD dentro da coroa, aonde temos uma radiopacidade dentinária, tá ok? Por isso chamado isodenso. Ele não é radiolúcido, mas ele é sim radiopacidade dentinária. Seu tempo de manipulação, ele é rápido. Nós aglutinamos a água destilada ao pó do cimento, que nós vamos visualizar daqui a pouco como manipular esse cimento. Nós visualizamos essa aglutinação manipulando a quantidade de água necessária para a intervenção. Se eu quiser ter uma intervenção de base de restauração, eu vou deixar ele com uma consistência mais sólida um pouco. Se eu quiser colocá-lo um pouco dentro do canal radicular, eu vou deixar ele numa consistência mais fluida. Então, não tem nenhuma regra, nenhuma medida exata da sua manipulação. A base é uma porção do cimento pó, divide-se ao meio para uma gota de água destilada. Porém, vamos agregando a água destilada àquele pó de acordo com a necessidade de uso. Vamos visualizar daqui a pouco. O interessante é que o tempo de presa é de 3 a 10 minutos. O tempo de presa de 3 minutos inicial nos dá uma oportunidade de realizar o procedimento pós-colocação do cimento PBS. Após 3 minutos e colocando 30 segundos de ar da seringa tríplice, a gente consegue acelerar um pouquinho esse tempo de presa e podemos continuar esse procedimento. Tá? Então, a resistência do cimento HD, ele se compara à resistência da dentina. Por isso que a gente diz que ele forma-se na coroa um núcleo de preenchimento, tá? Onde a gente pode fazer com que este dente fique um bloco dentinário, pois o biocerâmico ele vai interagir naquela ligação iônica, como nós acabamos de ver, e vai formar, entre aspas, uma dentina artificial. Ok? Melhor ainda, ele vai distribuir a força de carga mastigatória, de força oclusal, em toda a dentina, pois a resistência do cimento PBS Simo, ela é próxima a 65 megapascal, e nós sabemos que a da dentina está em torno de 45 a 50. Então, nós vamos ter uma distribuição de força neste monobloco dentinário. Ok? Vamos dar uma olhada agora, quando a gente fala em termos de indicações. Quais são as indicações que podemos ter com o cimento PBS HD, que tem um tempo de presa rápido? A primeira delas está sendo muito utilizada e indicada para pacientes especiais. Por quê? Porque muitas vezes esses pacientes não nos dão tempo e nem meios para prolongar o atendimento. E quem trabalha com um paciente especial sabe que, em muitos casos, a gente tem a dificuldade de interagir e, às vezes, mesmo tendo que sedar, e tem muitos que não têm acesso à sedação. Portanto, o procedimento tem que ser rápido. Se eu consigo colocar o biocerâmico PBS HD em 2 minutos na cavidade oclusal, eu consigo fazer com que esse biocerâmico paralise qualquer processo inflamatório de cárie, por causa da sua ligação iônica. Lembrando que ele não é um cimento convencional. Ele é um cimento não convencional por fazer essa bioatividade.
A odontopediatria, a mesma coisa, e temos tese de uma professora de odontopediatra em pulpotomias de dente descido, aonde todos os casos tiveram assintomatologia pós-tratamento. Como elemento único, nós vamos visualizar daqui a pouco, colocando na câmara pulpar, manteve-se a vitalidade radicular, pois ele não calcifica, ele não é um hidróxido de cálcio puro que vai calcificar a entrada dos canais, pelo contrário, ele é um material biomimético que vai manter a atividade celular, através da sua ligação iônica. Na endodontia, para realizarmos perfurações, recuperarmos perfurações tanto de coroa como de raiz, reabsorções internas e externas, reforço de câmara pulpar. Então, temos muita utilização, como visualizaremos agora aqui nos casos clínicos que vamos passar. Podemos falar como base de restaurações, pois em dentística, aquela cavidade profunda onde a gente tem possibilidade de sensibilidade após a intervenção, ela ocorre como um material impermeável à temperatura. Pela sua ação biomimética, ela vai interagir após 3 minutos do procedimento, você já consegue jogar um ar naquela cavidade e o paciente já não sente mais dor. Portanto, está sendo muito utilizado em pacientes de rede pública de saúde, atendimentos de urgência, onde o paciente não tem condições de fazer uma intervenção endodôntica, ele consegue, quando o dente ainda não está necrosado, ele consegue fazer um capeamento direto, ou mesmo uma pulpotomia, e o paciente sair do procedimento assintomático. Ok? E na prótese, como nós já falamos, como núcleo de preenchimento e reforço intracoronário. Então, vamos aos casos, né? Vamos começar a visualizar aqui esse primeiro caso de perfuração de coroa. Nós tivemos o que normalmente acontece na maioria nas aberturas de dentes anteriores, quando o colega não tem tanta habilidade para fazer o acesso inicial, normalmente, pela inclinação, ele vai sair na vestibular. Então, quando você depara com uma perfuração a nível de câmara, ou mesmo na entrada do terço cervical da raiz, a gente consegue localizar a perfuração. A primeira coisa, a gente vai atrás da entrada do canal, para poder localizar o canal. Uma vez localizado o canal, o que a gente pode fazer? Localizado o canal, a gente pode colocar o cimento PBS Simo na perfuração e continuar o procedimento endodôntico no tratamento de canal. Mas de que maneira? Quando você localiza a entrada do canal e você tem aquela perfuração distintamente dos dois casos, o que a gente faz? Inicialmente, uma pré-instrumentação endodôntica aqui, uma pré-instrumentação endodôntica no terço cervical e no terço... uma pré-instrumentação endodôntica no terço cervical e no terço médio, para você conseguir colocar um cone de gutapercha para não entupir a entrada do canal. Sem cimento. Esse cone de gutapercha está sem cimento na entrada do canal. Ok? E aí, realmente, vamos manipular o cimento PBS HD e colocar na cavidade, como estamos visualizando aqui na tela. Podemos levar o cimento que está aqui na tela com o Rollenbeck, com uma espátula de inserção,
ou se ele for uma perfuração mais a terço cervical, podemos levar com Max-Paden ou um Lenturo e condensar o cimento nessa região. Colocamos ar da seringa tríplice por 30 segundos. 30 segundos já é suficiente para que a gente possa esperar 1 minuto e remover o cone de guta. Ao remover o cone de guta-percha, vamos ter nessa região a entrada do canal, a reparação feita com o PBS HD e podemos continuar a intervenção como visualizamos aqui. Esse caso chegou para o nosso tratamento desta maneira, onde a perfuração, além de sair para vestibular, saía um pouco para distal, e foi colocado o cimento PBS Simon HD, e aqui visualizamos o quê? A isodensidade do material, onde o procedimento foi continuado e conseguimos continuar aqui com o tratamento endodôntico até o final, ok? Base para restaurações também é utilizado naqueles casos onde nós temos restaurações profundas e se eu for remover toda essa restauração, pode o quê? Levar a uma exposição pulpar. Então, eu removo o máximo que eu posso da cárie e coloco em cima da cárie o cimento PBS HD. Após essa ligação iônica, todo cimento biocerâmico, ele tem uma fase de 30 dias de reparação. Quando a gente fala em material de biocerâmico, a gente tem o quê? Uma fase cimentícia que começa a partir dos 3 minutos de inicial do procedimento e ela vai terminar no 28º ao 30º dia. Essa fase cimentícia, ela está constantemente aumentando essa ligação iônica entre o dente e o material. Então, a alcalinidade, muitas vezes, quando nós conseguimos colocar o cimento numa raiz que tem uma trinca, no terço médio, por exemplo, ou no terço apical ou cervical, e temos lesão na lateral da raiz, nós vamos mostrar no caso clínico, na sexta-feira agora, quando falarmos de PBS HP, para obturação endodôntica, a gente vai conseguir o quê? Nós vamos conseguir essa reparação de trinca radicular completa após a fase cimentícia do cimento biocerâmico se concluir, que são os 15, de 28 a 30 dias. Então, acaba o quê? A sintomatologia do paciente, diminui a fístula, normalmente dentes com trinca radiculares, a fístula está próxima ao sulco gengival. Após 15 dias, já visualizamos a diminuição dessa fístula e a sintomatologia totalmente reparada após 30 dias. Isto eu estou dizendo para a gente entender a fase de endurecimento do cimento, a fase cimentícia do cimento. Porém, quando eu coloco o cimento 3 minutos após, eu já posso continuar o meu tratamento. Ele vai fazer o quê? Uma remineralização do tecido cariado que está embaixo e vou conseguir já realizar a minha restauração, se eu quiser. Porém, se eu não tiver tempo, se for um caso de urgência, um procedimento rápido, como estamos tendo que realizar nesses dias de hoje, eu posso mandar o paciente para casa com o cimento aqui como elemento único. Numa outra sessão, se necessário for por estética, eu abaixo o cimento com uma broquinha esférica e faço
a reabilitação. Mas eu posso deixar ele como elemento restaurador, pois ele não vai transmitir nenhuma sensibilidade ao paciente e também não vamos ter o quê? Diluição, solubilização ao meio bucal, pois após 3 minutos, a fase cimentícia já começou a ocorrer. Adequação ao meio bucal em dentes, principalmente em dentes que nos faz exigir um atendimento mais rápido, dentes, pacientes infantis ou pacientes que estão fazendo tratamento oncológico ou vão iniciar um tratamento oncológico, químio ou rádio, e precisamos fazer uma adequação do meio bucal, então nós conseguimos, com a colocação do cimento biocerâmico, nós conseguimos fazer com que este material alcalinize aquela reação, aquela região que está com pH ácido e paralise essa cárie. E, ao mesmo tempo, diminua a sintomatologia, deixando ele assintomático. Outro caso também que podemos colocar são capeamentos direto. Até então, os capeamentos direto, eles faziam o quê? Uma indução de um tecido neoformado, mas que iria fazer uma calcificação da região. Tá? Lembrando que o procedimento de capeamento direto e procedimento de pulpotomia com os biocerâmicos é diferente dos materiais não biocerâmicos, dos cimentos que a gente tem convencionais. Ele faz o mimetismo celular. O que é o mimetismo, como nós já citamos no começo do nosso bate-papo? É manter aquilo que é natural dele mesmo. Tá? Então, o cimento vai fazer com que as células mantenham a sua atividade celular natural, elevando o pH, diminuindo a inflamação e diminuindo a infecção. Ok? Porém, o capeamento direto é feito, é lógico, em dentes com vitalidade. Dentes já que são necrosados, temos que fazer a pulpectomia. Ok? Capeamento direto, feito na unidade básica de saúde, a prefeitura da cidade de Pouso Alegre está utilizando esse material na rede pública já há mais de um ano, e a gente tem acompanhado a agilidade do atendimento nas UBSs, e o mais interessante é o não retorno do paciente, pois esse material ele diferencia-se do ionômero de vidro, ou mesmo de uma restauração de resina, quando não temos muito estrutura dentária na coroa para segurá-lo. Então, o paciente ele não retorna para refazer aquele procedimento. Isso é um grande ganho para todos nós que a gente tem utilizado e temos visualizados essa ação no setor público de saúde. Tá? E então, no tratamento em sessão única, como visualizamos o capeamento direto deste paciente, foi possível realizar a resina, a reabilitação, e o paciente está com um monobloco dentinário na sua coroa. Também no capeamento indireto, quando corre-se o risco, numa cavidade muito profunda, de uma sensibilidade pós-operatória. Então, coloca-se uma pequena porção no assoalho do dente, uma pequena porção acomodada com um algodão seco, e 30 segundos de ar, colocando um jato de 30 segundos de ar naquela região, o que a gente já pode fazer? Um condicionamento ácido, se for o caso, e colocar a resina na mesma sessão. Como visualizamos aqui este caso que foi realizado e concluído sem sintomatologia nenhuma. E rápido, muito rápido, pessoal, pois a manipulação, vamos visualizar daqui a pouco, vocês vão ver
que é uma manipulação fácil de fazer, uma inserção fácil de executar. Adequação do meio em cáries profundas, como nós falamos, casos como este, que é comum encontrarmos em rede pública, principalmente, e que não tem como o paciente já ir de imediato para o tratamento odontológico, quase que sempre parte-se para a exodontia do elemento. Ou se colocamos algum material aqui, removendo parcialmente essa cárie, esse material, se não for um cimento, a base de cimento biocerâmico, ele não vai paralisar, ele não vai remineralizar essa região e o material vai se desprender. Diferente do cimento PBS HD, colocado nessa região, ele fica por muito tempo assintomático, aonde conseguimos manter a situação até uma próxima intervenção, quando necessário. Tá? Então, são casos onde conseguimos agilizar o atendimento, conseguimos facilitar o procedimento, não só para o paciente, como também para o profissional. Nas pulpotomias de dente descido, como elemento único, eu acredito que muitos de vocês já devem ter realizado pulpotomias de dentes descido com técnicas que antes aprendemos de utilização de formocresol, base sobre base, e todo aquele trabalho todo, além de colocar um produto que hoje não é muito recomendável, que é o formocresol, mesmo diluído na proporção 1:5, né, para fazer a mumificação pulpar ali, ou fazer uma hemostasia, manipulamos o cimento PBS HD e colocamos diretamente aqui no assoalho após remover a polpa coronária. O que vai acontecer quando colocarmos o cimento PBS como elemento único na cavidade pulpar? Ele vai manter a bioatividade, ele vai manter a interação iônica e o biomimetismo entre o cimento e a polpa radicular. Eu vou diminuir um pouquinho a tela para que todos possam visualizar aqui. Vou puxar um pouco para cá, porque às vezes não dá para visualizar. Agora sim. Então, nós conseguimos aqui, ó, visualizar o cimento PBS HD com radiopacidade dentinária e restabelecido todo o procedimento como elemento único e mandado a criança embora sem sintomatologia dolorosa. Esse foi um trabalho de mestrado de uma professora, Fernanda Valadão, e ela comparou a técnica com o formocresol e a técnica com o cimento PBS Simo HD como elemento único. E em todos os casos, com a utilização do biocerâmico PBS HD, não teve a sintomatologia dolorosa pós-procedimento e também não teve perda de nenhum dos casos. Ok? Então, vamos visualizar aqui como que a gente realiza este procedimento de manipulação do cimento. A gente coloca o pó, divide-se esse pó ao meio e vai manipulando. Notem que a manipulação, ela é tranquila. O vídeo está um pouquinho mais rápido, mas a manipulação, ela é tranquila. E a gente consegue aglutinar a água destilada ao pó de acordo com a necessidade. Aqui, nessa textura, nós já conseguimos o quê? Já conseguimos inserir o material na cavidade. Colocando o material na cavidade, pega um algodão seco, acomoda o algodão e joga 30 segundos de ar. 30 segundos de ar conseguimos fazer com que o cimento PBS não saia mais da cavidade. 30 segundos de ar e pode-se continuar o procedimento, se for o caso, fazendo condicionamento ácido. Olha só
a água como ela não interfere. Só mostrar para vocês aqui, novamente, para que fique bem memorizado, que não tem segredo. Você, se começar a endurecer o cimento nessa fase, puxe mais uma gotinha, um pouquinho da gota e coloque ele, deixando ele mais amolecido. Ok? Vamos visualizar aqui, após jogar a água, nós conseguimos visualizar que ele não sai da cavidade. Portanto, o PBS Simo HD foi o que nós falamos um pouco hoje sobre o PBS HD nas suas várias aplicabilidades. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos convidar vocês a falar um pouco mais do cimento biocerâmico PBS Simo HP. O PBS Simo HP, ele é mais indicado para a área de endodontia, onde utilizamos para realizar a obturação com cone de gutapercha, um cone único, ou canais amplos sem cone de gutapercha, pois a intenção é fazer um monobloco de biocerâmico. E para resolver principalmente casos condenados. Casos, vamos ver daqui 2 dias, na sexta-feira, casos de reabsorção externa cervical, trincas radiculares. Nós vamos visualizar tratamento de risogênese incompleta em seção única, dentes gretados e reabsorção externa. Também estará no nosso plano da próxima aula falar um pouco de cirurgia parodôntica na retroobturação com cimento PBS HP. Portanto, gente, gostaria de agradecer a todos vocês a presença aqui. Vou me colocar no site no Instagram da Simo para responder todas as dúvidas. Não tem como a gente realizar todas as dúvidas aqui pelo plataforma Zoom, mas vou ficar aqui até algumas horas da noite para a gente enviar e responder as mensagens no Instagram da Simo, tá ok? Vou deixar aqui meu WhatsApp. Como professor, pesquisador do cimento, coloco-me à disposição para qualquer dúvida, pode me adicionar nos casos necessários, ok? Algumas perguntas que me fizeram aqui, se tem algum treinamento ou curso para aprender a usar o material. É muito fácil e simples, tá ok? Algumas prefeituras estão colocando esse cimento biocerâmico no atendimento de saúde, nas unidades básicas de saúde. Nós estamos indo até as prefeituras para fazer hands-on com todos os colegas cirurgiões dentistas. Mas você que tem interesse pode entrar no site da Simo, www.simo.com.br. Lá tem todos os vídeos. Você vai ter disponível todos os casos clínicos e também artigos. São mais de 8 artigos, com 4 patentes, todos artigos com base científica para você visualizar. Está disponível no site da Simo. Após o capeamento, espera 3 minutos e já pode sim fazer o ataque ácido e a resina em cima. Lembrando que ele é uma dentina, pessoal. Nós lembramos que o cimento, ele é uma dentina. E essa dentina, ela faz com que reaja ao condicionamento ácido, vai ter uma adesão química ao adesivo, tá? Então, pode sim realizar o condicionamento ácido, pode colocar a resina 3 minutos após a colocação do PBS Simo HD, ok? Mais alguma pergunta aqui? Não estou conseguindo visualizar.
Eu vou dizer, na última foto do Instagram, se alguém quiser alguma pergunta, pode visualizar, pode escrever lá que a gente vai responder, ok? Mas eu agradeço muito a presença de todos vocês. Estamos já com o encontro marcado para que daqui... Você usa para perfuração, trinca, para obturar canal. Sim. Você pode também, só que mais para mascarar. Não é... Isso. O cimento HD, ele é utilizado para perfuração e para trincas a nível de coroa, tá? Porque ele tem a radiopacidade da dentina, então você não visualiza a intervenção na radiografia. Mas a bioatividade do cimento HD ou o cimento HP, que vamos falar daqui 2 dias, é a mesma, porque o princípio ativo dos biocerâmicos são os mesmos, tá? Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Para fazer, Sérgio, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Sérgio, vou fazer a especialização, fiz a atualização, mas quero fazer a especialização. A respeito do núcleo de preenchimento, eu posso fazer com eu cheguei na aula um pouquinho atrasada, talvez você tenha até falado. Eu posso fazer com o com HD, que é da caixinha verde. É o que nós falamos hoje. Por quê? Núcleo de preenchimento, a gente coloca ele na câmara pulpar quando você tem 2 faces coronárias. Se você tiver 2 paredes coronárias, a gente consegue fazer com que haja uma interação iônica e uma distribuição de carga oclusal naquela coroa. Então, você pode fazer um preparo total que não tem necessidade de pino intraradicular. Ok? Ah, sim. Então, 2 paredes, 2 faces, não tem necessidade do pino. Não tem, desde que você coloque uma coroa total, sendo preparada e cimentada, de preferência sem metal. Ah, sim. E a cimentação, Sérgio, vamos supor, se eu fizer um IMEX, eu coloco... A cimentação, você vai cimentar, o cimento, essa pergunta foi muito boa, porque o cimento biocerâmico, ele age como uma dentina, ele tem uma interação na dentina, ele não tem interação no pino e nem na coroa. Então, você vai ter que fazer o condicionamento, como faz um condicionamento dentinário, e cimentar com um cimento resinoso. Ok? Para perfuração da câmara pulpar, estão perguntando, antes da colocação dele, leva água de cal? Não. Quando você tem uma perfuração da câmara pulpar, você tem que distinguir 2 tipos de perfuração. Aquela perfuração que ocorre no momento que você está fazendo o acesso aos canais, você não tem necessidade de fazer nada, apenas colocar o cimento PBS-HD em cima da perfuração, ele vai fazer uma hemostasia automaticamente, e aí você espera um pouquinho, 3 minutos, já continua o seu procedimento endodôntico. Tá ok? Porém, se essa perfuração vier já de dias realizados, se for de um paciente que foi encaminhado para você, normalmente naquela região vai ter um tecido de granulação. E é importante a gente cauterizar aquele tecido de granulação com material, um instrumento quente, uma broquinha esférica, mesmo sem água, para você remover aquele tecido de granulação e colocar o cimento HD em cima, acomodando com um algodão seco ou o próprio condensador de Schilder endodôntico, você coloca ali naquela perfuração e continua o procedimento 3 minutos após. Ok? Então, gente, agradeço muito a presença de todos, aos colegas, aos professores, agradeço muito aos alunos, aos ex-alunos nossos que estão aí, e digo que eu, como vocês, sou um apaixonado naquilo que eu faço.
E depois que eu descobri o material biocerâmico, que é a nova era, né, da odontologia, realmente facilitou muito o procedimento, não só para o paciente, como para nós odontólogos e endodontistas, protesistas, odontopediatras e também na parte de dentística operatória, ok? Tenham todos aí uma boa noite. Vou continuar respondendo as perguntas. Volto a informar que sexta-feira agora, próximas 20 horas, estaremos novamente aí ao vivo, tá ok? Vai ser um prazer. Até lá. Onde que está mesmo? Não vai lá, não. Não sei. É que mora.